E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor desta quarta-feira. Vamos falar do descaso com o Maitá. Que descaso, né? Vamos falar também de Gabigol, de Rodrigo Caio, de Matheus Henrique e outros assuntos por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora, Supermercados Vieser, 37 anos atendendo a comunidade de Canoas e desde o ano passado na zona norte de Porto Alegre. E o Vieser monta estruturas para atender neste momento a comunidade de Canoas, dando todo o suporte, fazendo nas suas estruturas também fontes de coleta de ações para ajudar aquela comunidade. A loja da Zona Norte de Porto Alegre está atendendo normalmente com todos os produtos. Não deixe de conhecer Vieser. Eu sou Vieser, tenho orgulho de ser Vieser e você vai ser também. Gente, vamos separar algumas situações aqui porque chegou a hora da timeline tricolor. Nós falamos no vídeo da tarde, que eu fiz ali de forma meio improvisada, que o Grêmio anunciou a contratação do Gemerson. E a repercussão junto ao torcedor é muito boa. Torcedor do Grêmio muito contente com a chegada do Gemerson. Lembrando que ele só vai estrear em julho. Mas o torcedor do Grêmio tá muito contente, valorizando muito essa contratação. O Grêmio que anunciou nessa quarta-feira isso. O Grêmio anunciou também, a gente também falou no outro vídeo, os ingressos para Grêmio The Strongest, eu falei, tá ali, dá uma olhadinha ali, falando do preço dos ingressos que não foram legais. E aí a gente entra nos assuntos propriamente da timeline que nós não tratamos nos outros vídeos. E eu começo com Matheus Henrique, volante do Grêmio, que foi vendido, acho que ainda em 2021, e que está em uma disputa para voltar ao Brasil entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. A dupla lá de Minas briga por Matheus Henrique. Ele que não foi bem, né? Ele tem contrato com o Sassuolo na Itália até julho, e lá o time muito mal, e agora a imprensa de BH fala desse interesse para ele compor aí esses grupos, lembrando que esse jogador também deve ser, ele só pode jogar a partir de julho, a partir da abertura de janela, mas parece que existe, segundo o Samuel Venâncio, que é muito bem informado lá, uma disputa ferrenha entre os dois clubes para essa contratação. O Cruzeiro começou antes, segundo Samuel Venâncio, mas parece agora, disse o André Hernan, que o Galo também está nessa briga. Então, um jogador que, se for contratado por dinheiro, o Grêmio, a gente sabe, tem também uma participação nesse aspecto. Sobre Rodrigo Caio, muitas informações começam a circular e algumas situações envolvendo a sua possibilidade. Segundo as notícias principais aí, o Grêmio ainda avalia a sua condição física. O Grêmio agora contratou o Gemerson e o Grêmio avalia a sua condição física. Lembrando que quem falou que estava negociando foi nada menos, nada mais do que Renato Portaluppi. O Renato, em uma entrevista, disse: o Grêmio tem essa relação. Então agora existe aí essa informação de que esse jogador estaria passando ainda por uma reavaliação médica. Eu vou confessar para vocês, eu sempre imaginei isso, né? Mas todo mundo sabe que, independente da avaliação que ele fizer, ele vai ter que passar por um contrato de produtividade, imagino eu. Nós estamos falando de um jogador que nos últimos 2 anos jogou perto de 20 partidas. Então, é pouco, né? E aí, nada me surpreenderia se não fosse um contrato de produtividade com valor menor, se ele conseguir completar um número X de jogos, aumenta. É assim que funciona. Não vejo como algo muito diferente. O que o Renato disse é que está negociando, eu acredito que possa contratar. Eu, inclusive, acho que ele não é das piores apostas que a gente pode ver. Se ele conseguir jogar bem, ele é um grande negócio para o Grêmio. Se não conseguir, o Grêmio tem só que montar um contrato que pague pouco. Algo que o Grêmio no passado errou muito, né? Errou muito. Porque o Grêmio, por exemplo, pega o exemplo do Thiago Neves, tinha um contrato escandaloso, até que o Grêmio pagou 4 milhões para mandar ele embora. Então,
Outra é uma situação um pouco diferente. Eu queria colocar aqui um ponto também. Conforme o Renato Maurício Prado, do All Sport, e é isso que está escrito aqui, o Grêmio é um dos clubes que demonstrou interesse em Gabigol. Segundo ele, Cruzeiro, Bahia e Corinthians perguntaram sobre o atleta também, que tem seu contrato encerrando no fim da temporada, mas que deve deixar o time do Flamengo na metade do ano. Segundo essa informação, o Cruzeiro seria o time mais próximo, o Cruzeiro que anunciou outro veterano do Corinthians, nesse caso, que é o Cássio, goleiro, que deixou o Corinthians e foi para o Cruzeiro. E agora cita aí essa situação envolvendo o Gabigol e que, segundo ele, o Grêmio estaria. Ninguém no Grêmio confirma, o Renato já disse que eu não sei até que ponto, a gente não sabe nem qual vai ser o desfecho, ele está jogando por liminar, então a gente não sabe nem qual vai ser o desfecho. E aí o outro assunto, esse muito mais delicado, o descaso do poder público com o Humaitá. Hoje foi um dia muito pesado, a comunidade do Humaitá finalmente se rebelou, foi para a Freeway, fechou a Freeway, porque simplesmente ninguém conversa com eles e ninguém resolve. Eles estão há 18 dias com água no teto, não baixa, e segundo algumas informações, não baixa porque estão esperando que a natureza mesmo libere e faça com que essa água baixe, ou seja, um completo descaso, algo que aqui neste canal a gente já falou 100 vezes. O Humaitá não alagou hoje, ele alagou demais nessa enchente, mas ele alaga sempre. Sempre que chove ele alaga, então é um descaso. E o Edenilson, que se criou nesse bairro, falou sobre isso. Né? Ele falou para a GZH, é triste ver a situação que o bairro ficou. É onde me criei, conheço todas as ruas e até hoje tenho muitos amigos ali. Mas temos a esperança de que o bairro vai ser reconstruído, de que a nossa cidade vai ser reconstruída e as famílias ali vão ter as suas vidas normalizadas daqui para frente. O próprio Edenilson, então, entrou nessa luta a favor do bairro Humaitá, que é o bairro do Grêmio, é a casa do Grêmio, na verdade é um grupo de bairros, não é um só, são vários bairros, e o completo descaso do poder público com relação ao bairro Humaitá. Então a gente espera minimamente que isso se solucione rápido. Hoje, inclusive, tivemos a oportunidade de entrevistar o diretor lá, presidente do Detran, no sala de redação, e aquilo de alguma maneira também repercutiu, porque, vamos ver, e é o último lugar a ser visto sempre em Porto Alegre, sempre. Então que se trate com seriedade as pessoas que estão lá, se deem o respeito necessário àquilo e a gente possa ter uma vida normalizada para as pessoas que estão lá. E aqui eu não estou falando do Grêmio, não estou falando, apesar de ser o lugar do estádio do Grêmio, não, ali é as pessoas, esqueçam o Grêmio nesse caso. É um descaso absurdo com o bairro Humaitá, que vem da história, mas que nesse momento chega a ser caótico falar sobre isso, constrangedor. A cidade de Porto Alegre nunca olhou para aquele bairro, nunca olhou para aquelas pessoas e agora simplesmente deixa acontecer. O que não pode mesmo ser minimamente passado pano em cima da atitude dos governantes. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa e que precisa tratar suas pessoas de forma minimamente com respeito, não é o que acontece com aquele povo, querido povo do Humaitá, que recebeu de braços abertos o Grêmio e hoje é o bairro do Tricolor e que não está sendo tratado de forma digna pelo poder público. César, Cidade em Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.